canção, que eu gosto muito dessa canção, porque ela é uma canção um pouco antiga, mas ela é uma canção muito linda, porque ela fala muito ao nosso coração. E o cantor desta canção, eu conheço ele há mais de, eu penso que já aproximadamente 38 anos, 38 anos que eu conheço ele, e eu vi ele cantar antes de eu me converter ao Evangelho, pastor Vitorino Silva. E ele canta uma canção dizendo: parece que o pecar não é pecado mais, parece que o errar não é errado mais, parece tão comum pedir mais um perdão, parece que o temor não há nos corações, um abismo chama o outro, assim o crente vai, seguindo adiante, olhando para trás. São muitos, mas um dia Deus vai requerer. Não esqueça disso. Um dia Deus vai requerer. É muito importante quando a gente vê o Espírito de Deus, ele trabalhar. Muitas vezes a gente entende que o trabalhar do Espírito de Deus, ele é quando ele faz aquele barulho em que as pessoas gritam, pulam, saltam. Mas eu fiquei impressionado ontem à noite, de verdade, irmãos, porque eu conheço irmão Denis e irmã Tamília há tantos anos, não é verdade? E o que Deus faz. E, na verdade, quando a pessoa ele dá ouvido ao Espírito de Deus, ele esquece tudo. Ele toma decisões. E decisões que transformam, decisões que mudam a nossa caminhada. O Espírito Santo não é apenas um ser para ser citado o seu nome e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo. Não, não é isso. O Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele muda, ele transforma. Ele faz com que a pessoa seja uma nova criatura. Ele muda os seus palavreados, ele muda a sua forma de viver, a sua conduta, a sua forma de agir. O Espírito Santo é isso. Por isso eu quero nesta noite que os irmãos abram a sua Bíblia comigo. Falou a respeito de um assunto do pastor Marcelo, que está no Paraguai. E foi dado a mim a responsabilidade, naquela época, de estar naquele lugar, para, juntamente com os irmãos, cultuar a Deus. E quando cheguei naquela cidade, e a gente observou os irmãos bastante alegre. E nós pregamos na sexta-feira, pregamos no sábado à noite, pregamos no domingo de manhã, pregamos ao meio-dia na rádio e pregamos no domingo à noite. Observamos aquela casa e nós fizemos o culto no domingo à noite, no sábado à noite, em um salão que tem do lado, um salão imenso, e estava lotado. Foi um culto abençoado. E naquela noite estava o pastor presidente daquele trabalho. E observando, porque eu sou observador das coisas, irmãos. Existe uma coisa que se chama ciúme. E o ciúme gera problema. Quando alguém tem ciúme de outra pessoa, gera problema. E terminando os trabalhos, na segunda-feira, sentamos para conversar. E eu disse: você vai sair daqui. Esse pastor vai te tirar daqui. Esse pastor vai te tirar. Ele não gostou do trabalho. Por quê? A igreja ela foi dispersa, todo mundo dispersou.
E aquele irmão chegou, reuniu o povo novamente. E a igreja sendo abençoada, pessoas desviadas, que não queriam mais saber de igreja, de culto, não quero mais saber de culto. Ele reuniu as pessoas, todos voltaram, e a igreja abençoada, o povo alegre, o povo feliz. Gerou ciúme. Uma das coisas, irmãos, que ela é maligna é o ciúme, é a inveja. A inveja ela é maligna. Ela traz prejuízo, ela traz discórdia, ela traz intriga, ela traz briga. E eu disse para ele, o pastor vai te tirar daqui. Mas já fora do trabalho aqui, já não sendo pastor desta igreja, mas na confiança, eu disse, olha, eu creio que você não vai ficar abandonado. Eu creio. E aí conversamos com o Bruno, ele conversou com o Bruno, porque o trabalho lá é um trabalho, irmão, sofrido. Você sabe o que as pessoas andarem 10, 15 quilômetros com a moto no meio do escuro, sem luz? Eles vêm 10, 15 quilômetros no meio do escuro para cultuar a Deus à noite. Em cima de uma moto. E lá no Paraguai eles pegam uma moto, eles põem uma carroça atrás da moto e saem puxando. E antes de pessoas saem puxando, leva as crianças, leva tudo em cima da moto. E vão cultuar a Deus. E os cultos alegres. E como a gente faz parte da Assembleia de Deus, eu disse, eu creio que você não vai ficar desamparado. Pastor, mas não, você não vai ficar desamparado. Eu creio que Deus vai estar te ajudando e vai te abençoar. Meus irmãos, eu quero nesta noite falar com os irmãos como manter ou mantendo o amor a Deus. Amar a Deus, e nós falamos muito, todos nós que estamos aqui, alguma vez já pronunciamos com muito entusiasmo, eu amo a Deus. Claro que sim. Com muito entusiasmo, nós já pronunciamos palavras de amor a Deus. Mas se nós entendermos essas palavras, elas são muito fortes. Por quê? Porque quando nós falamos que amamos a Deus, nós estamos assumindo para nós uma grande responsabilidade. Porque a palavra amor é algo muito forte. Quem ama, ele não abandona. Quem ama de verdade, ele permanece. Quem ama de verdade, ele não desiste. Eu lembro da história, e uma história que foi contada, e nós acompanhamos essa história de um homem, em que ele tinha a sua esposa, a sua companheira. E alguns anos a sua companheira, ela pegou aquele problema de uma enfermidade que deixa a pessoa esquecendo de tudo, não se lembra de nada. E ele cuidando dela em todo o tempo. Colocaram ela num lugar de recuperação para que ali ela pudesse estar mais sossegada, mas ele estava ali todos os dias. E ele era uma pessoa forte. E ele começou a caminhar. E algumas pessoas, alguns amigos e amigas começaram a observar ele. E alguém se aproximou dele e perguntou: você tem esposa? Sim, eu tenho esposa, mas a minha esposa está enferma. A sua mente já não funciona mais. E ali aquela pessoa com ato de conquista, quis conquistá-lo. Mas ele amava a sua esposa. E ele não desistiu. Amar a Deus é no momento mais cruel da sua vida, da sua história. Onde você não desiste. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos dá vários exemplos de altos e baixos na nossa caminhada e na caminhada dos homens de Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 14, versículo 21 e 23, do livro de São João, os irmãos observem nesse capítulo 14, versículo 21
e o versículo 23. Eu gosto desses dois textos bíblicos, porque ele me ensina como viver em Deus e como viver para Deus. O versículo 21, ele nos ensina: quem tem os meus mandamentos e os guarda. Escute bem. Quem tem os meus mandamentos, e outra tradução fala, e lhe obedecem, esse é o que me ama. Observe isto. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e me revelarei a ele. E essa revelação que Jesus está dizendo, me revelarei a ele. Jesus está falando exatamente da pessoa do Espírito Santo. Me revelarei a ele. Porque quando chega no versículo 23, Jesus disse assim no versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, meu Pai o amará, olhe bem, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. O Pai, Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, a segunda pessoa, Deus Filho, e a terceira pessoa, Deus Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, Ele não mora em você. Deus Filho, Ele não mora em você. Mas mora em você a pessoa do Espírito Santo. E o que acontece? Como Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo é um em natureza, eles habitam em nós, na pessoa do Espírito Santo. Agora entenda bem uma coisa. Como nós podemos, porque há algo aqui nesse texto. Jesus está dizendo, aquele que me ama. É como você disser para alguém, eu amo você. Mas quando ele precisa de você, você corre. Eu amo você. Mas quando ele necessita de você, você não quer estar perto. Porque você sabe que ele vai pedir algo para você. Aqui no texto, Jesus está colocando apenas a palavra. Ele está dizendo, aquele que me ama, obedecerá a minha palavra. Agora, se você observar no capítulo 8 desse mesmo livro, o livro de São João, o Evangelho de João, nós encontramos algo muito especial nesse capítulo 8. Também um dos textos maravilhosos desta palavra, desta Bíblia, deste livro sagrado. Jesus, no capítulo 8, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos, quando nós olhamos a história de Daniel na Bíblia, nós vamos observar os 3 primeiros capítulos do livro de Daniel. E os 3 primeiros capítulos do livro de Daniel, nós aprendemos algo. Primeiro, quando Daniel é levado à Babilônia. E isto nós observamos que acontece na mente de Deus, no coração de Deus, muitos anos atrás, no reinado de Ezequias. No reinado de Ezequias, nós encontramos quando Ezequias ele fica doente. E a Bíblia diz que quando Ezequias adoece, a Bíblia diz que ele ora a Deus, Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Então, quando Ezequias fica curado, ele recebe a visita dos reis de Babilônia. E o texto diz que recebendo a visita dos reis de Babilônia, ele mostra todos os teus tesouros, todos os tesouros que estavam na casa do Senhor, todos os tesouros que tinha em Judá, em Jerusalém. O que acontece? O profeta Isaías observa aquele assunto. E o profeta Isaías diz o seguinte: chegará tempo em que levarão teus filhos, levarão teus eunucos para a Babilônia. E isto acontece no ano 605 a.C.
Ezequias, ele reina do ano 729 como corregente com seu pai, Acás. Mas Ezequias começa a reinar do ano 715 ao ano 686. Então os irmãos observem que Ezequias reinando do ano 715 ao ano 686, passa-se muitos anos. Porque no ano 605 cumpre a profecia do profeta Isaías. Mas Deus, como sabe todas as coisas, Deus sabe o seu amanhã, Deus sabe o meu amanhã, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, Deus sabe o que vai fazer na sua vida amanhã, Deus sabe aonde você vai entrar amanhã, porque Deus conhece todas as coisas. Deus já antecede, avisando Ezequias, mas no ano 605 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele entra em Judá e leva os tesouros. Mas é uma questão que nós observamos, porque Deus, queridos, preste bem atenção, Deus sabe quem é fiel no meio da tribulação. Deus sabe quem ama a Ele de verdade. Deus sabe quem é fiel e que não desiste. Deus sabe aquela pessoa que mesmo rastejando, ele vai caminhando. Escute, há pessoas que vai rastejando, mas ele não desiste da sua jornada. Sabe por quê? Porque ele ama a Deus. Aleluia! E amar a Deus exige alguma coisa. Amar a Deus exige desistir daquilo que mais nós gostamos. Então, quando chega no ano 605, a Bíblia revela que Nabucodonosor invade Babilônia. E invadindo Babilônia, ele leva, primeiro que está no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, a Bíblia diz que ele leva 10.000 para Babilônia. E a Bíblia diz que no meio desses 10.000 estava Daniel e os seus 3 amigos. Eles entram em Babilônia. Só que quando chega, o rei pede que pegasse jovens, moços, que fossem da casa real, para que eles fossem treinados naquilo que era ensinado em Babilônia. Então o rei agora manda, dado o alimento, como é do conhecimento dos irmãos, manda dado o vinho, manda dado o alimento do rei. Porém, eram 3 anos para que eles comparecessem diante do rei. Eram 3 anos para que eles pudessem estar diante do rei. A história os irmãos conhecem, porque Daniel, ele pede para comer legumes, ele não queria participar da ração ou da comida do rei. Mas o que me chama a atenção é que foram 3 anos. E quando nós lemos 3 anos na Bíblia, foram 3 anos, mas 3 anos se passaram, eles estando na corte real, eles estando ali, participando daquela alimentação. Vocês acham que Satanás não lançou alguma coisa? Vocês acham que eles não foram provados para comer? Vocês acham que eles não foram provados para participar da comida do rei? Sim. Alguém poderia ter dito a Daniel, a Sadraque, Mesaque, Abednego e dizer assim para ele: ó, coma. Nós já estamos longe de Jerusalém, nós andamos 1.480 quilômetros. Vamos comer da comida de Babilônia. A lei está longe, a lei está em Jerusalém, mas Daniel sabia que a lei estava dentro do seu coração, e quando a palavra está dentro do nosso coração, nós não desistimos, nós não cedemos. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Quem ama a Deus não desiste. Quem ama a Deus permanece. Quem ama a Deus é fiel. Quem ama a Deus corre do perigo. Quem ama a Deus deixa o Espírito dirigir a sua vida. Escute isso. Primeiros anos são apresentados diante de Nabucodonosor. O capítulo 2 do livro de Daniel, a Bíblia diz que houve um sonho, o sonho que Nabucodonosor teve. E a história muda, porque a história é esta. Então Daniel poderia dizer, como Paulo diz no capítulo 4, versículo 12 de Filipenses: sei passar necessidade, sei ter fartura, sei passar dias bons, mas também sei passar dias maus. E o que acontece? Acontece que o rei tem um sonho, e no sonho do rei, ele sonha com uma grande estátua. A Bíblia diz que a cabeça era de ouro, o peito era de prata, os ventos eram de bronze, as pernas de ferro, e os pés de ferro e barro. E na ponta dos pés, diz ele que viu uma pedra ser cortada sem mão e atingir os pés da estátua. Agora, quando nós observamos isso, ninguém sabia dar ao rei a interpretação do sonho.
Então o capítulo 2 inicia dizendo, chame os magos, rei, chama os magos. Eles não sabiam, sabe por quê? Porque é mistério do céu só para santos, aleluia. Mistérios do céu só para aqueles que têm intimidade com Deus. Mistério do céu só para aqueles que rejeitam as coisas desta vida. Mistérios do céu só para aqueles que permanecem fiel. Mistério do céu só para aqueles que vivem para Deus. Mistério do céu. Mistério do céu não é para quem está aí consultando horóscopo, consultando o signo, não. Mistério do céu é para quem tem intimidade com Deus. Chama os magos. Os magos não interpretam, ele diz para Nabucodonosor, escute, rei, porque o rei sonhou, mas segundo nos ensina a Bíblia, ele esqueceu o sonho. Não sabemos se ele estava provando os seus magos, os seus feiticeiros, ou se realmente ele esqueceu do sonho. Então, como eles não sabiam, ele disse ao rei, rei, o sonho que o senhor requer não está com os homens. Não, senhor. O que o senhor quer de nós está com os deuses. Não está com os homens. Então o que o rei diz? O rei se enfurece, diz a Bíblia, e manda matar todos os magos. Manda matar todos os sábios de Babilônia. E o texto diz, incluindo Daniel. E diz a Bíblia que apressadamente o soldado sai para matar todos os magos de Babilônia, inclusive Daniel. Mas Daniel para e diz para ele, me dê um tempo. E é dado um tempo a Daniel. Daniel não foi consultar horóscopo. Daniel não foi consultar signo. Daniel não foi atrás dos seus amigos que eram magos. Daniel não foi consultar nenhum outro. Daniel foi atrás de pessoas de oração. Deixa eu bater um papo com meus amigos. Então agora Daniel vai a Ananias, Misael e Azarias. E diz, nós precisamos de uma revelação do céu. Nós precisamos que Deus nos revele o que o rei sonhou. Escute, só Deus pode revelar aquilo que alguém esquece em um sonho. Daniel não dormiu junto com o rei. Daniel não estava junto com o rei. Mas Daniel tinha que ter a resposta de Deus. E Daniel diz a Bíblia que ele vai para a oração. É na oração que você tem as revelações de Deus. A Bíblia diz no capítulo 25 do livro de Salmo, que os segredos de Deus, escute bem isso aqui, e segredos de Deus não é para qualquer um, eu creio que está no capítulo 25, versículo 14, os segredos de Deus é para aqueles que buscam. E escute, Daniel buscou a noite toda em oração, e sabe o que ele fez depois que ele conquistou aquela revelação de Deus? O culto vira um culto de louvor. Eles começam a louvar a Deus porque tiveram revelação de Deus. Deus quer isto com a sua igreja, ser cheio do Espírito Santo, é lutar com Deus. Receba esta graça de Deus e diga, Deus, eu quero a tua presença. O Espírito Santo ainda revela. O Espírito Santo ainda se manifesta de forma poderosa. O Espírito Santo ainda mostra as coisas escondidas. O Espírito Santo ainda é o mesmo. O Espírito Santo é Deus, ele não se cansa, ele não envelhece, ele age em todo o tempo. Daniel, pronto para morrer, junto com os magos. Deus lhe revela o sonho. Daniel chega diante do rei. E quando Daniel chega diante do rei, ele diz para o rei, porque o soldado apresenta Daniel, rei, achei, o soldado diz, achei um dos exilados que dará a interpretação ao rei. E quando Daniel começa a contar ao rei, ele diz para o rei, rei, o sonho que tu tiveste não é coisa da terra. Aleluia. E o sonho que tu tiveste, ele vem do alto. Foi Deus que deu. Então Daniel, o rei, tu vai interpretar. Daniel começa a interpretação. Tu, rei,
é a cabeça de ouro. Mas depois de ti, rei, vem um que é de prata. E depois do de prata, vem um que é de bronze. E depois vem um que é furioso, perna de ferro, as duas pernas de ferro. E as duas pernas de ferro representam o reino ocidental de Roma e o reino oriental que foi dividido. E virá um, e quando as pernas de pedra do reino romano, os pés de barro, e metade em ferro, e o ferro não se mistura com o barro. Agora preste atenção, mas virá um rei. E nesta visão, Daniel diz, você viu uma pedra cortada sem mão, e essa pedra atingiu o pé da estátua, e quando esta pedra cai no pé da estátua, ela esmiuça e vira pó a estátua. O reino grego vira pó, o reino persa vira pó, o reino babilônico vira pó, todos os reinos do mundo. Agora nós como igreja estamos esperando este momento, e não vamos entrar por menores nesse assunto. O que quero nesta noite dizer a você, é que você deve glorificar a Deus nos momentos difíceis, mas nos momentos bons. Por quê? A Bíblia diz, escute bem isto aqui, a Bíblia diz que Nabucodonosor, ele enaltece, ele engrandece a Daniel. Ele coloca ouro, ele dá posição como chefe de todos os magos de Babilônia. Daniel agora se torna chefe dos governantes de Babilônia. Porém, Daniel pede uma coisa. Daniel pede que Nabucodonosor dê aos seus 3 amigos como governadores das províncias, como chefes das províncias de Babilônia. Tudo estava perfeito agora. Tudo estava bom agora. Tudo estava maravilhoso. Daniel como chefe. Ananias, Misael e Azarias agora governadores, príncipe nas províncias. Escute, nós como servos de Deus, nós temos que entender, nos dias bons buscar a Deus, e nos dias maus também buscar a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem o capítulo 3, e no capítulo 3, nós encontramos agora a construção de uma grande estátua. E essa construção desta grande estátua é um ditador querendo mudar toda a religião do mundo. É um ditador querendo mudar todo tipo de adoração no mundo. Do mundo de então. Então ele cria uma grande estátua. E essa grande estátua era para que todos os governadores se prostrassem e adorassem. Escute. Você deve entender uma coisa nesta noite. Nós fomos chamados para adorar a Deus. E adorar a Deus, você não vai apenas adorar a Deus no momento em que você está feliz, você canta. Você se exalta o coração e você grita, você pula. Não, senhores. Adorar a Deus é no momento mais de dificuldade, onde parece que tudo está acabando em sua vida, mas você diz, eu não vou desistir, eu estou pronto a ir para a fornalha, porque eu amo a Deus. Amar a Deus é não desistir, é amar aquilo que Ele fez. Ele deu seu Filho Jesus para perdoar os nossos pecados. Escute bem isso. Todos povos, línguas e nações tem que se prostrar. Ei, nos momentos difíceis da vida, Deus está com os fiéis. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você pegar o texto bíblico, no livro de Daniel, capítulo 3, isso me chama muito a atenção, porque no capítulo 2, versículo 10, e no capítulo 2 de Daniel, nós observamos no capítulo 3 de Daniel, nós observamos algo aqui que é muito interessante para a nossa comunhão com Deus, para a nossa caminhada com Deus. Escute, queridos, alguém me perguntou esses dias atrás, pastor,
nós temos tempo para morrer? Eu disse, o servo fiel a Deus, que teme a Deus, sim. O ímpio, não. Porque muitas vezes o ímpio procura a morte. E vou lhe dizer aos crentes que pegam o seu carro, bota 80, 90 em uma pista, você pode morrer fora do tempo também. Porque tem muitas pessoas que desobedecem à lei de Deus, ou à lei dos homens, e dão uma pancada, morreu. Era a hora de Deus? De forma alguma. Você foi negligente. E observe o que diz o capítulo 2 do livro, capítulo 3 do livro de Daniel. No capítulo 3 do livro de Daniel, o versículo 12, o versículo 10, diz assim: Tu omitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Versículo 12. Escute aqui, olhe para mim. Versículo 12. Escute isso aqui. O fiel, ele não teme nada. Sabe por quê? Porque pessoas que falavam mal dos outros tinha naquele tempo também. O versículo de número 12. Alguns, preste bem atenção, alguns foram ao rei de Babilônia, bajulando o rei, ó tu rei. Não disseste, não deste um decreto, ó rei. Observe bem, tu não deste um decreto. Mas tem uns judeus aí, alguém, esse povinho. Esse povo aí, tem alguns judeus que tu nomeaste, estavam com inveja. Tu nomeaste sobre as províncias de Babilônia, não estão se prostrando não, rei. Porque sempre vai ter alguém, mas você sabe o que você deve fazer? Se esconder debaixo das asas do Altíssimo e andar debaixo da proteção dele e dizer: Deus, tu és o meu escudo, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me guia, é o Senhor que me abençoa. Eles não estavam nem aí. Sabe por que eles não estavam preocupados? Porque eles sabiam exatamente quem eles servia. E eu sei que você sabe exatamente quem você serve. Aleluia. Tem uns judeus aí. Então, eles diz, olha, o Senhor deu aí lugar para eles estão aí dominando na província de Babilônia, são governantes aí. Eles não estavam segurados em cargo, irmão. Eles não estavam segurados em posição. Eles não estavam preocupados em ser regente de província, governador de província, não. Deus entrou no coração daqueles moços de uma tal forma que eles não estavam preocupados com nada. Babilônia na época era a capital do mundo. Babilônia era a capital das nações. Eles eram governadores de província, trabalhavam nas províncias, mas não estavam preocupados com isto não, irmãos. O nosso rei está no céu. A nossa morada está no céu. Escute isto. Então mandaram chamar. E quando chama, eles vêm. Só que eles vêm com uma decisão. Alguém poderia ter dito a eles: olha, prostra. Escute, prostra. O que é prostrar uma vez só? O que é se curvar uma vez só? Não vai mudar nada, nós não vamos ter problema. Primeiro, nossos sacerdotes já morreram. Jerusalém está lá sendo destruída. Nabucodonosor está com seu exército, porque Nabucodonosor tinha o seu exército, cuidando de Judá. Para que se preocupar? Olha, nós viemos para cá sendo cativos, estamos longe de Jerusalém.
O rei levantou uma estátua, se curva um pouquinho, o que é? Você se curva e levanta, acabou. Mas no coração deles tinha algo que eles não conseguiam trair. Eles não conseguiam trair. Eles não conseguiam trair. Você já viu aquela pessoa que tem medo de pecar? Porque se ele vai pecar, ele acha que alguém está te vendo. Aonde ele entra, parece que tem um olho. Não, eles não queriam. Eles disseram, eu não vou trair o meu Deus. Não se curva, rapaz. Olha a fornalha que o homem está aquecendo 7 vezes mais, se curva. É só curvar e levantar. Ninguém vai ver, ninguém vai... Olha, Deus não vai ligar para isso, não. Olha, Deus não está preocupado com isso, rapaz. Não fica aí lutando contra o governador, contra o presidente, não. Não fica lutando aí contra Nabucodonosor. Não, se curva, é só isto. Não. Eu amo, meu Deus. Eu aprendi a lei do Senhor. E a lei do Senhor está no meu coração. E a lei dele está em mim. Aí Jesus diz no capítulo de número 14, versículo 20. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Eu e o Pai, nós viremos nele e faremos dele morada. Crente precisa ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo tem que viver a palavra. Os irmãos observem que o texto é bem claro, porque o texto diz assim, ó, mas alguns judeus que nomeaste, Nabucodonosor nomeou, que nomeaste para administrar as províncias da Babilônia. Olhe para mim aqui, você já percebeu hoje que nego pega a carne e vai até o osso, não larga nem o osso. Tem velho que é pastor que já está com 90 anos, já está com o pé no caixão, mas não larga o osso, ele quer até o osso. Está apegado nas coisas desta vida. Está apegado nas coisas do mundo. Mas uma igreja santa, uma igreja pura, ela não desiste, ela permanece porque ama a Deus. Você não está aqui nesta noite porque você veio por uma ocasião. Você veio porque você ama a Deus. Tu nomeaste os homens e os homens estão te traindo. Você deu um cargo para ele, está falando mal de você. Você ajudou ele, agora ele está pisando em você. Ele não quer adorar a sua imagem. Então Nabucodonosor vai exatamente neles. Chega o rei todo pomposo, diante de 3 jovens, e diz, é verdade? Vocês não vão adorar os meus deuses? É verdade isto? Então a resposta vem para Nabucodonosor. No versículo de número 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender. Olhe para o seu irmão de lado e disse, não preciso me defender. Não preciso me defender. Oh, aleluia! E eu olho para você nesta noite, eu não preciso me defender. Ele diz, ó rei, nós não precisamos nos defender, ó rei. Sabe por quê? Preste atenção. Não nós precisamos defender-nos diante de ti. Olha, se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto. O Deus a quem prestamos culto. Ei, você não está aqui em vão. Deus está olhando para a sua igreja. Deus está com os olhos olhando para a sua igreja, o Deus a quem prestamos culto. Agora, você veio nesta noite prestar um culto a Ele ou não? É isso que queremos saber. Se você veio prestar culto a Ele, fique sabendo que Ele está cuidando de você. Aleluia.
Versículo 17: se formos atirados na fornalha, em chama, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E se Ele não nos livrar? Se Ele, olha bem isso aqui, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, tudo pode acontecer. Pode ser que Ele queira nos levar. Pode ser que o nosso Deus, ó rei, queira nós na presença dEle. Possa ser, Deus, que o nosso rei quer a nossa alma lá nas mansões. E se Ele quiser, rei, olha, presta atenção, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, uma coisa. Saiba disso, na presença do maior ditador do mundo. Nabucodonosor era o maior ditador do mundo da época. A Bíblia diz que Deus chama Nabucodonosor para reinar sobre as nações e até sobre os animais. Está escrito na Bíblia. O maior ditador. Mas diante do maior ditador, estavam 3 jovens que temiam a Deus. Estavam 3 jovens que não desistiam de Deus. Fique sabendo, rei. Ei, olhar para aquele homem general ditador. Fique sabendo, ó rei. Coloque isso em sua mente, ó rei. Que nós não adoramos os teus deuses, nem a imagem que mandaste erguer. Ele fica nervoso e manda acender 7 vezes mais a fornalha, lança os 3 jovens, porém ele tem uma visão que talvez você nunca teve. Nabucodonosor tem visão. Olha, lançamos 3, mas tem 4. Sabe por quê? Porque aquele Deus que eles prestavam culto estava ali. O que vê aí? Aí ele pergunta, não lançamos 3? Eu vejo 4. Manda sair para fora, olha uma roupa, faz um exame, nada de fogo. Nem cheiro de fumaça. Sabe o que acontece? Olha o que Nabucodonosor disse. Daniel, Misael, Azarias, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. E sabe o que acontece com quem faz isso? Quem não desiste das coisas de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida? Sabe o que acontece? Observe o que diz o texto. Observe o que diz o texto. O versículo de número 28. Disse então Nabucodonosor, o maior ditador do mundo, diga isto ao povo. Preste bem atenção. Disse então Nabucodonosor, louvado seja Deus. Louvado seja o Deus. De quem? De quem? De quem? De quem? De quem? Ele pode dizer isto de nós? Louvado seja o Deus de quem? De Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Não te curve. Não desista. Sabe por quê? Porque o nome de Deus é adorado. Quantas pessoas já olhou para você dos anos que você tem de caminhada e disse, esta pessoa não desiste, vejo sofrer, mas não desiste. É isso que Deus quer. Escute o que diz o texto, para encerrar com os irmãos. Há um decreto. Porque no versículo 28 disse Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida e prestar culto a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Aí ele prossegue, por isso eu decreto, há um decreto agora. E o decreto, sabe por causa de quem? Por causa de 3 jovens que não desistiram da caminhada.
Oh, aleluia! Por causa de 3 jovens que resolveram, por causa de 3 jovens que decidiram dizer, eu não vou me curvar. E como ele não, irmão, esses 3 jovens fizeram o rei descer um decreto, e o decreto é agora, ninguém pode falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh, aleluia! Ei, jovem igreja, deixa Deus ser louvado. Deus não é louvado quando nós cantamos, quando nós pulamos. Ele é louvado quando nós não desistimos. Fique de pé. Há um decreto. Há um decreto. Há um decreto. Aquele que falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ter problema. Vai ser despedaçado, e sua casa será transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém da maneira que o livrou. Confia nele. Confia nele. Confia nele. O versículo termina dizendo, então o rei promoveu. Vem mais promoção aí, vem mais promoção aí, vem mais. Então o rei promoveu quem? Aqueles que não se curvaram. Não se curve, não se curve, ei, não se curve. Há momentos difíceis, mas a bênção vem. Então o texto diz, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ei. Aquele momento em que você vive na sua vida, em que você não consegue orar, você só consegue chorar. A angústia, o sofrimento, você só chora. Mas você diz, Deus, jamais me desistirei de ti. Não importa. Eu vou te servir todos os dias da minha vida. A Bíblia diz que Deus é fiel. Ele não esquece daqueles que são fiéis. Oh, aleluia. Aleluia, parece. É verdade? Parece. Mas Deus não esquece. Permaneça fiel. Não dá mais. Dá sim. Sabe por quê? Porque Deus pode te ajudar na caminhada. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.